Sempre quando começo um estudo, gosto de falar de algumas experiências. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Arreno. O fato de estar trazendo alimento aqui não está sendo barato, não. Não está sendo fácil. Vocês podem pensar assim, poxa, esse Morá tem mania de perseguição, né? Tudo é prova, tudo é prova. Irmãos, nós temos que pôr na cabeça que somos separados. E não existe fiscalização humana para fazer o que fazemos. Quem faz essa fiscalização é a Shen. E a única forma dele fazer essa fiscalização é ele tirando prova se a gente está apto ou não a representar ele de alguma forma. E devido a essas situações, eu comecei a estudar para substituir o Moré. E eu comecei a pesquisar. E com aquela mentalidade de que está caro, tem acontecido algumas coisas. Aí quando foi ontem, eu vim aqui na Carralo, com o Moré Aharon, mas veio fazer um serviço para ele. E eu falei com uma irmã, uma riota aqui, e ela disse para mim que sentiu bem de ter falado comigo, que viu luz em mim. Irmãos, aquilo foi tão profundo para mim, porque é como se fosse uma recompensa de toda a luta, de toda a batalha, ter ouvido aquilo. E aquilo me tocou profundamente. O Eterno mostrou, meu filho, você está vendo? Você está no caminho certo. Você só precisa ter paciência. E Yeshua foi assim. Foi difícil o ministério dele. Então essa é a experiência, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre a Parashá Hukat, né? Uma Parashá enigmática. Quando a gente começa a ler o livro da Torá, onde se refere a Parashá, diz assim em hebraico: Hukat HaTorá. O que quer dizer Hukat HaTorá? E este é o estatuto da Torá. A Torá nunca tinha, assim, o Eterno nunca tinha se dirigido no começo de um texto com tanta precisão como foi desta vez, né? Ele fala, este é o estatuto da Torá. E aí faz com que a gente comece a pensar, sabe o que é o bom do judeu messiânico, estudante de Torá? É que ele não se contenta só com o que ele lê. Ele precisa entender. Ele tem a necessidade de entender aquilo. E pesquisando sobre essa questão, eu cheguei na seguinte conclusão. O Eterno, existe mandamentos, existe estatutos, existe ordenanças que estão além do intelecto humano. E a partir do momento, os rabinos falam que se a gente entender o que quer dizer Hukat HaTorá, nós vamos conseguir entender toda a Torá. Curioso isso, né? Muito curioso. E no começo da semana, quando eu estava estudando sobre a Parashá, eu queria muito, do fundo do meu coração, de falar de Nakidimon de Gurion. Uma história impressionante de Nakidimon, com a estátua de bronze lá, a serpente de bronze. Comecei a estudar, só que aí, midrashicamente falando, gente, isso não é literal, tá? O Eterno sentou do meu lado, bonito, legal que você está estudando. Mas não é isso que eu quero que você fale com o meu povo, não. E a partir daquele momento, eu não consegui mais seguir com aquele estudo. E foi da onde que eu comecei a trabalhar a parte de Hukat. E lógico, tudo foi clareado na minha mente. Bezrat Hashem. O título da ministração é o Estatuto da Redenção. Né? Eu coloquei ali uma imagem meio emblemática, né? Metade novilha, metade uma chia, né? Mas eu vou falar acerca disso. Hukat nada mais é do que uma lei, um estatuto. Né? E as leis do Eterno, as 613 leis do Eterno, elas são separadas por categorias. E quais são essas categorias? Mishpatin,
Eidot e Hukim. São essas três categorias. As leis de Mishpatim, para vocês entenderem, são aquelas leis que nós compreendemos a missão delas, o propósito delas. Nós compreendemos, racionais, né? São leis que têm lógica moral e social evidentes. E são compreensíveis pela razão humana. Elas regulam a justiça entre as pessoas e incluem leis como as proibições contra roubo, assassinato e fraudes. Essas leis são vistas como necessárias para o funcionamento harmonioso de qualquer sociedade civilizada e muitas vezes são comparáveis às leis seculares. Então, Mishpatim, exemplo de Mishpatim na Torá é, por exemplo, não matarás, não roubarás. Né? São coisas que você entende que está lesando o seu próximo. É compreensível. Essa é a categoria de leis que o ser humano consegue entender. Aí partimos para a segunda categoria, que é chamada de Eidot. Essas leis, esses mandamentos, são mandamentos de herança. Né? Por exemplo, às vezes o intelecto humano não compreende, porém entende. Né? Tem, por exemplo, vamos falar exemplos de Eidot. As festas judaicas não foram criadas por homens, foram criadas pelo Eterno. Fazemos porque entendemos que as festas é um mandamento, enfim, existe o entendimento. O entendimento clássico para nós hoje, além dos Moadim, é o Shabat. O Shabat também é um Eidot. Né? Ou seja, o Shabat ele foi instituído como uma lei de descanso. Né? O Eterno instituiu como uma lei de descanso, a lei que é um dia para guardar para ele. Enfim, nós já conhecemos a lei do Shabat. O curioso é que no meio dessas leis, como essas leis de Eidot, como por exemplo Shabat, a lei de Yom Kippur, né? São coisas que estão em Eidot, porém dentro dessa bolha existe leis Hukim. Qual seria, por exemplo? Por exemplo, no Shabat diz que a própria Torá fala que não podemos acender fogo em nossas habitações. A Torá ela fala, porém ela não te dá o motivo disso. Então isso é um huk, né? Ela não te dá motivo, é só para você fazer. Ponto. Yom Kippur, por exemplo, é a questão do bode de Azazel, né? É instituído que se leve o bode de Azazel e deixa outro bode, todo aquele processo que vocês já conhecem. Só que não existe explicação dentro da Torá. São leis de Eidot, porém que existe huk dentro delas. Certo? E a próxima lei... e a próxima lei é a lei de Hukim. As leis que estão além do intelecto humano, além da compreensão humana. Tá? Ou seja, as leis alimentares, por exemplo, a lei Kashrut, embora já foi explicado e ensinado aqui em cima desse altar uma questão de saúde que também é muito válida, mas não tem a ver somente com isso. Né? O judeu ele não deixa de comer certos alimentos, ele separa esses alimentos, mas não com aquela função de troca física. Né? Eu vou parar de comer porco porque o porco ele tem bactéria e vai fazer com que a minha vida seja curta. Existem pessoas que comem porco e viveram 90 anos. Então, quer dizer, não tem a ver com a saúde. Existe algo espiritual nisso. Agora você vai me perguntar, o porquê, Moré? Eu não sei. Como vocês também, eu não sei. As leis de Hukim são leis que estão além do intelecto humano. E a Pará-Dumá é uma lei que é além da compreensão humana, que faz parte da nossa paraxá de hoje. Eu gostaria de estar lendo o começo da paraxá aqui, para a gente seguir. Creio que ficou claro em relação a essas categorias de leis, né? Bamidbar, Números 19:2. E este é o regulamento da Torá.
Fale ao povo de Israel que leve a você uma novilha vermelha sem imperfeição ou defeito, e que nunca tenha sido colocado jugo. Deem-na a Elazar, o Cohen. Ela será levada para fora do acampamento e morta diante dele, de Elazar, o Cohen. Pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes este sangue na direção da frente da tenda do encontro. A novilha será queimada até transformar-se em cinzas diante de seus olhos. Sua pele, carne, sangue, excremento serão queimados até se tornarem cinzas. O Cohen pegará madeira de cedro, ensopo e tecido escarlate e os lançará junto da novilha, enquanto ela estiver queimando. E em seguida o Cohen lavará suas roupas e a si mesmo em água, e depois disso poderá entrar novamente no acampamento. No entanto, o Cohen permanecerá impuro até a tarde. Ou seja, o Cohen que vai fazer todo esse processo, ele se tornará impuro até o final do dia. A pessoa que queimar a novilha, porque aquele que levou a novilha é um, o que queima é outro. Aquele que queimar a novilha lavará suas roupas e assim em água e permanecerá impuro até a tarde. Agora o detalhe diferente agora. Um homem. Percebam que até agora falamos que Cohen levou a Pará do mar, Cohen queimou. Agora, um homem. Já não está falando que seja um Cohen, e sim um homem. Um homem que estiver puro recolherá as cinzas da novilha e as guardará fora do acampamento, em um lugar limpo. Elas devem ser guardadas para a comunidade do povo de Israel, preparar a água para a purificação do pecado. Quem recolher as cinzas da novilha, porém este homem, lavará suas roupas e ficará também impuro até a tarde. Este será o regulamento permanente para o povo de Israel e para o estrangeiro que estiver com ele. Então, daqui em diante segue sobre a questão das impurezas. Então, irmãos, ou seja, lendo um pouco dessa paraxá, nós não entendemos. O Cohen leva uma vaca vermelha, lógico que tem a condição da vaca, a vaca ela precisa estar perfeita, ou seja, não tem nenhum tipo de defeito, precisa estar sem manchas. E um detalhe curioso que já foi ensinado aqui em cima sobre essa questão de fiscalização da perfeição, o jugo. Essa vaca, essa novilha, ela não pode sofrer jugo. Aí a gente pensa assim, essa vaca, essa novilha, ela não pode ser menos de 3 anos, ela tem que estar na fase adulta, porque só uma vaca na fase adulta, ela pode receber jugo, ela pode receber trabalho, né? Então, tratando-se de uma vaca adulta. Aí ela aí. Essa aí é uma das vacas que foram encontradas, né? Novilha que foi encontrada em Israel, porém ela já foi invalidada. Porque é assim, ó, quando a vaca nasce, ela leva um bezerro, né? A novilha nasce, ela leva um tempo de desenvolvimento ali, e a hora que ela começa a chegar ali perto da parte do processo da parada do mar, acaba aparecendo alguma coisa que o invalida, né? Porém, agora eu gostaria de tratar com vocês sobre a questão de impureza. Por que todo esse processo de parar do mar, de queima de vaca vermelha, de cinza, de água, toda essa questão aí, por que isso acontecia? Era para purificar o povo de Israel. E daqui começa a nascer, não vou dizer que vou estabelecer verdades, viu, meus arrendos? Nós vamos pensar um pouco, vamos propor algo para a gente entender esse estatuto. Então, era feito todo esse processo, por quê? Porque existia 2 tipos de pessoa. A pessoa tahor, pura, e a pessoa impura. Muita atenção, gostaria que vocês colocassem muita atenção nisso, porque isso vai ser o divisor de todo o estudo que eu trouxe aqui. Nós precisamos entender que uma pessoa impura não quer dizer que ela esteja em pecado. Parece um pouco assustador. Nem sempre ela está em pecado. Ela está impura para certos serviços para o eterno. O que é uma pessoa tahor? Vamos ler aí. É o estado de ser ritualmente puro. Uma pessoa ou objeto em estado de tahor está apto a participar em atividades religiosas. Ou seja, a pessoa para poder vir aqui, ser essa fonte de palavra, de bênção, ele precisa ter um estado de tahor.
Este estado de pureza pode ser mantido evitando o contato com fontes de impureza, que é chamado de tumá. Ou seja, o que torna a pessoa pura e impura? A pessoa comer alguns alimentos que são proibidos pela Torá, isso a torna impura. Contato com morte, de qualquer maneira, né? Qualquer tipo de contato de morte, nós vamos esmiuçar isso aqui daqui a pouco. A mulher, no período de nidá, né? Você vê que a mulher ela não está em pecado, ela está só impura ritualmente. Né? Ser tahor é essencial para a prática de muitos mandamentos e rituais no judaísmo, especialmente aqueles associados ao templo de Jerusalém e outras práticas relacionadas ao culto sagrado, que é o nosso caso, culto sagrado, que nós não temos mais tempo. Ou seja, a raiz da palavra tahor vem de tahará. Tahará quer dizer acesso livre. O homem, o sujeito que está tahor, ele tem acesso livre às coisas do Eterno. O Eterno consegue falar com ele. Imagina assim, irmãos, princípios celestes. Os princípios celestes são transformados em leis para que nós possamos viver na terra. A partir do momento que você tem esses princípios celestes, a gente começa a representar o Eterno aqui na terra. Foi aquilo que eu comecei a falar no começo da ministração. A pessoa precisa olhar para você e ver alguma coisa. Né? Você representar. Diferente da próxima situação do sujeito, é tamê, impuro. O estado de impureza do cidadão, do sujeito, ele simplesmente bloqueia, ele fica bloqueado para as coisas do Eterno. Ele consegue vislumbrar, ele tem a bênção, ele tem a promessa, porém ele não consegue se conectar com os céus, ele não consegue ser essa fonte, essa coisa de passar. Né? O estado de impureza ritual, essa condição ocorre quando uma pessoa ou objeto entra em contato com certas fontes de impureza. A lepra bíblica, né, a tzarat, e outras fontes específicas mencionadas na Torá. Essa lepra, meus irmãos, para nós aqui, é o lashon hará, é a maledicência. Tá? Uma pessoa em estado tamei está restrita de participar de certas práticas religiosas. A impureza pode ser removida por meio de rituais de purificação. Agora entra todo esse processo da pará do mar. Agora, começa a pensar comigo. O que torna o sujeito impuro? É algo que liga ele à morte. Tudo que é ligado à morte o torna impuro. Por exemplo, se a pessoa vai num velório, o ambiente torna ela impuro. Se ela toca no morto, ela fica impura. Ou seja, está ligado à morte. A tzará deixa a pessoa impura. A tzará era uma ferida que tinha na pele, que ia consumindo a pessoa, e a pessoa, de repente, ela, se não cuidasse ali, ela morreria. Né? Ou seja, está ligado à morte. Outra questão de impureza, o período de menstruação, né, de nidá da mulher. O que isso tem a ver com morte? Outro dia eu escutei aqui, ensinado aqui em cima, que quando a mulher ela faz esse processo de nidá, ela está expelindo um óvulo. Aquilo poderia virar vida de alguma forma. Então, isso representa para ela a morte. Ela está tendo contato com a morte. Outra situação também de impureza do homem, por exemplo, é quando ele tem o contato com o sêmen. Né? Ele também se torna impuro ritualmente. E o sêmen, todo mundo sabe, é uma semente, isso pode virar vida. Então, de qualquer maneira, eu comecei a pensar, tudo que exprime a vida está ligado à impureza. Tudo. Tudo que está saindo vida da gente, ele se torna impureza. Tá? E aí, quando a gente olha para o lado da pará do mar, que é o processo de purificação desta morte, né? Eu estou falando de modo literal daquele tempo. Mas você já começa a pensar na forma espiritual, e nós vamos chegar nesse ponto. O Kohen, para ele poder fazer toda a cerimônia da vaca, da novilha, da pará do mar, ele tinha um preparo. Ele tinha que se preparar, sabe?
Era dias de preparação, de limpeza, ritualística, para ele poder fazer todo esse processo da parada do mar, né? E aí, ele se tornava impuro. Ou seja, olha a máxima da Torá. O sujeito ele tinha que se tornar impuro para deixar o impuro puro. E qual que é a lógica disso? O Kohen, ele fazia isso, irmãos, sem saber quem que ele ia ajudar. Isso era um gesto de amor. Era amor puro. Ele fazia isso por amor. Ele deixava de ser puro por amor. Todo aquele processo que ele tinha que passar para se tornar impuro, para deixar o impuro puro. É aonde veio o nome, o Estatuto da Redenção. A redenção começa aí. O Eterno ele começa a trabalhar nesse sentido. Agora, vocês podem me perguntar, tem porquê isso? Não tem, irmãos. Eu estou tentando entender que a única coisa que pode explicar a Hukat é a palavrinha chamada Haravá, né? Amor. Por que amor? Amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua força. Isso diz o Shema, a oração mais importante do povo judeu. E amar ao próximo porque ele é como você. Então o amor ele está imbuído aí de qualquer maneira. Detalhe, não tem como você amar a Deus sem que você ame seu próximo. Porque o Eterno, ele vai identificar se você ama ele, o jeito que você reage com o seu próximo. Então não adianta nada você falar assim, eu amo a Deus, mas eu sou antipático, onde eu vou arrumo confusão, eu arrumo problema. Seu amor não vale de nada, irmão. Só o amor de Deus não vai te resgatar. Sinto muito. Porque para o amor de Deus, ele precisa de requisitos. E o requisito do amor ao próximo está imbuído no mandamento. Isso explica de forma superficial. Lógico, é muito fraquinho o que os rabinos já explicaram em relação a isso. Isso é o que eu vejo. É o único gesto de amor. Ali, gente, nós temos a imagem do Instituto do Templo, uma gravura, que quando eu estava estudando essa paraxá, eu achei ela. O Eterno me entregou ela, vamos dizer assim, né? E eu parei e comecei a analisar ela, né? Vocês veem aqui, ó, tem o Kohen, em cima aqui da pilha de madeira, com o ensopo, né? Com o tecido para queimar. Aqui tinha outro Kohen com a tocha, que ele que vai queimar, que vai fazer a queima. Esse, então, aspergia o sangue depois do abatimento. Aqui ficava, no Monte Moriá, o templo. Então ele aspergia 7 vezes aqui, ó, esse sangue, né? E essa ponte ela foi construída porque embaixo aqui existia cemitério. O curioso é que todo esse evento, esse processo da parada do mar, era feito fora do templo. Ela não é feito lá dentro, ela era feito fora do templo, né? Então ali eu comecei a olhar essa imagem e começou a vir muitas coisas na minha cabeça, sabe? Porque eu tenho certeza que vocês estão vendo muitas das coisas. Veja, por que 7 pilhas de lenha? Né? Esses correndo, essa vaca ali em cima vermelha. Enfim. E aí eu comecei a tentar, dentro das Bissorat, trazer alguma coisa que... Porque todo esse cenário, quando a gente olha, olhando pelos olhos messiânicos, ele está apontando para algo futuro, certo? E aí eu preciso entender aonde Yeshua está aqui, porque ele está aqui nesse processo. Eu preciso enxergar ele. E aí, meus irmãos, eu fui lá na Bissorá de Lucas. Quem tiver Bíblia aí, tá? Puder me acompanhar, seria um brahá, porque é muito conteúdo para a gente colocar ali no slide, tá? Muitas pessoas já leram esse versículo, esse passuco, com interpretações diferentes dessa que eu vou trazer, mas isso não invalida a interpretação, só acrescenta, tá? Saindo dali, Yeshua foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os talmidim seguiram.
Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não sejam provados. Afastou-se deles a distância equivalente ao arremesso de uma pedra, e ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para fortalecê-lo. Agora, veja esse versículo. 44. E com muita... aqui está diferente. E com muita agonia ele orou imensamente, de forma que seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Levantando-se da oração e indo aos talmidins, encontrou-se os dormindo por causa da tristeza. E ele lhes disse: por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam provados. Bom, agora, irmãos, eu gostaria de mexer com um pouquinho da imaginação de vocês. Veja, Yeshua, ele se afasta dos talmidins e para onde ele está indo? Para o Monte das Oliveiras, certo? Para onde ele era levado a parar do mar? Para o Monte das Oliveiras, certo? Aí tudo bem. E aí, naquele momento, ele começou, precisamente na Bessorá de Lucas 44, ele começou a uma oração e começou a receber. Digamos assim, os rabinos falam que o Mashiach, ele tomou ali as impurezas do mundo, ele se tornou impuro, para fazer com que o impuro ficasse puro. Naquele momento, ele fez uma alusão. Aqui em Lucas diz: posto em agonia, orava mais intensamente. Naquele momento, ele começou a sentir toda aquela opressão. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, irmãos, pare e pense comigo. Agora nós não podemos olhar Yeshua naquele momento como algo físico. Ele está fazendo uma alusão. Muitas interpretações, mas foi gotículas de sangue no corpo dele e tal. Mas aqui no versículo está falando que corria até o chão. Irmãos, Yeshua estava vermelho. Totalmente vermelho. Vocês conseguem entender agora qual que é a alusão que ele está fazendo? No Monte das Oliveiras, suando sangue, transpirando sangue, até o chão, totalmente vermelho. Qual a alusão? Vocês conseguem imaginar? E detalhe, toda essa questão que está acontecendo espiritualmente, aquelas 7 pilhas de madeira, elas aludem aos 7 céus que foram ensinados aqui nessa Bimá. Yeshua subiu até o 7º céu, que é o altar do Eterno, para entregar o sacrifício dele. Para que o sacrifício dele fosse válido. Para que nós pudéssemos... Paulo sempre fala que Yeshua, ele nos livrou de uma morte. Em todas as cartas deles ele fala isso. Yeshua sempre nos livrou de uma morte. Mas que morte é essa? É a morte espiritual. Não estamos falando de morte física. Então, meus irmãos, olhando ainda para essa imagem, eu comecei a analisar. Quem são esses Kohen? Porque assim, vamos lá. Yeshua, o nome Yeshua, ele é considerado na comunidade judaica tradicional impuro. Nós, judeus messiânicos, somos considerados impuros por eles. Existe uma máxima deles, uma prédica, né? De que você não fala nem o nome para que ele seja morto pelo esquecimento. Existe isso no judaísmo tradicional. Agora, veja a alusão, meus irmãos, nos Arren. Esses Kohen, quem são eles? Quem são esses Kohens que estão envolvidos com a parada do mar? Somos nós. Somos aqueles sacerdotes que se tornaram impuros para a imagem do... Olha a alusão que existe, tanto nessa questão da Absurat, quanto na forma prática, né? Então nós somos esse povo que estamos envolvidos com Yeshua, que tem trazido as boas novas messiânicas para as nações, né? E somos considerados
impuros, certo? Agora, é impossível não notar que toda essa prática que nós falamos aqui é um dos maiores gestos de amor que o nosso Mashiach, que o próprio Eterno tem feito por nós, né? E isso está explicado lá em Yohanan 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus arrenos, nós aprendemos que, ao longo dessas parashiot, a necessidade de se ser separados, né? Há um povo separado, o Eterno tem trazido esse povo a ser separado, e, enfim, todo esse trabalho, toda essa questão, o Eterno sempre entrou com algum tipo de providência para não perder a promessa dele, né? É mais um grande gesto de amor que nós temos em relação ao Eterno para conosco. E o livro de Ezequiel, não diferente dos outros, porque assim, sobre todo esse processo que eu falei dessa ligação entre a Paradumá, Yeshua, o Mashiach, Yeshua instituiu uma mitzvah, vamos dizer assim, que é a mitzvah de Tevilá, que é a de batismo, né? Então, hoje, o nosso Mashiach, diferente da Paradumá, ele venceu a morte. Hoje nós não temos ossada do Mashiach, ossada de Yeshua para ir lá e falar assim, nós temos uma prova. Não. O nosso Mashiach, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E como herança disso, ele deixou o batismo, né? Ele instituiu o batismo em nome dele, para que nós possamos descer, olha que curioso, em águas correntes, né? Maim Hamaim, acho que é isso em hebraico, e levantar para uma nova vida. E Ezequiel, ele faz essa alusão, né, sobre essa paraxá. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso é uma promessa que o Eterno fez. Para todo aquele que é dele, de qualquer lugar do planeta, ele vai trazer para junto dele. Então aspergirei água pura sobre vós. Olha a alusão do aspergir a água pura, né? E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificareis. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Hukim. Guardeis os meus juízos, mishpatim, e os observeis. Então essa é a promessa do Eterno para conosco. Os rabinos da tradição judaica, eles atestam que sem a Paradumá, desde os dias do segundo templo, todo o estado de Israel ele vive num estado de impureza espiritual, por causa dos pecados da nação. Por que eu trouxe isso aqui? É que, independente da raiz do qual eles representam, eles dependem de Yeshua. Eles dependem desse sacrifício. Eles não estão fora. Então, eles têm essa necessidade de ter esse sacrifício. E aí entra aquela questão do amor, né? Yeshua, mesmo sendo considerado impuro, ele faz sem receber nada em troca. Aqui está falando sobre o batismo. O batismo em Yeshua inaugura esse processo de redenção, ligando-vos novamente a Deus com o perdão dos nossos pecados e nossa purificação, para sermos cheios do Espírito de Deus. Natureza purificada e restaurada da morte, para a vida, né? Rumo à ressurreição e à vitória sobre a morte. Ou seja, o Eterno, resumindo aqui o meu estudo, o plano de redenção, o estatuto de redenção, ele está calcado nisso. Você ter a oportunidade de vencer
essa morte espiritual. Baruch Hashem, eu agradeço a oportunidade.